Então, boa tarde para todas e todos que estejam nos assistindo aqui a nossa live do CEDIM, nesse dia 30 de junho, é a nossa segunda live já agora nesse finalzinho do mês, né? Encerrando aí os trabalhos desse mês agora de junho. Na última semana a gente teve um lançamento de livro, né, que também foi relançamento, né, na verdade, né, do professor José Cláudio, dos Barões do Extermínio, que foi super legal e a gente ficou muito feliz com a repercussão. E dando continuidade a essa linha de trabalho de lançamentos de obras, hoje a gente está com o Wallace aqui, Wallace Lucas Magalhães, um colega do qual fico muito feliz de revê-lo. Ele foi da minha turma de mestrado, né, Wallace, inclusive no programa de pós-graduação da Universidade Federal Rural, aqui do Rio de Janeiro, e o resultado do seu trabalho agora virando uma obra concreta é muito legal, a gente fica muito feliz. Eu vou só brevemente apresentar vocês para o Wallace, depois ele fala um pouco melhor, para a gente poder adentrar na questão da obra dele que está sendo lançada. O Wallace ele vem de uma graduação na área de História e de Direito, não é, Wallace? Você vai me confirmando aí se é isso mesmo, né? Tem também já especialização na área de gestão pública, inclusive você é servidor público, não é isso? Da Universidade Federal Rural, médico em História também pela Federal Rural do Rio de Janeiro, como eu disse, foi meu colega, inclusive, de turma, de 2013 a 2015, e atualmente está com o doutorado dele em andamento na mesma instituição da qual também fez mestrado, com o professor João Márcio Mendes Pereira, né, nosso professor também lá de Seropédica, do Corpo Docente Seropédica, que também conheço, né? Então, já estamos aí quase na boca já das coisas, já finalizar o doutorado, né, Wallace? Falta pouco, né, agora. Já foi finalizado. Já foi finalizado já, né? Tá certo. Então tá, Wallace, você se apresenta, só quis mesmo fazer aí o meio de campo, e aí na sequência você já pode apresentar para a gente como foi que você chegou nesse resultado, desse processo todo, e as questões que forem aparecendo aqui nos nossos comentários. Peço que os colegas aí, quem estiver acompanhando a gente aqui, vá colocando questões, se citando. É um tema super diferente, né? Eu acho que poucos de nós, eu particularmente não conhecia, até conhecer você, a gente estudar junto, e, enfim, são dessas coisas peculiares, né, da Universidade Federal Rural do Brasil, né? Então, muito bem-vindo, Cedinho, agradece muitíssimo a sua participação e a palavra está com você, tá bom? Obrigada. Eu agradeço, Malu. Primeiramente, desejar uma boa tarde a todos e todas. Agradecer ao Centro de Documentação e Imagem do Instituto Multidisciplinar da Rural de Nova Iguaçu, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Agradecer ao coordenador do CEDIM, professor Jean Salles, e também agradecer a mediadora, né, colega de turma, a Malu. É um prazer também revê-la. Expondo um pouquinho da trajetória. A Malu fez uma apresentação, né? A graduação em Direito, em História, o mestrado em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e também o doutorado recém-concluído nos trâmites administrativos, né? Mas defesa concluída, tudo certinho. A obra que a gente propõe apresentar aqui no nosso bate-papo de hoje, né, decorre, um resultado dos estudos realizados durante o mestrado, né? E o que a gente pode ter de ganho, talvez já antecipando um pouquinho, né, do nosso bate-papo, é que, como eu dei continuidade nos estudos, nas pesquisas de doutorado, dei uma continuidade no tema, avançando
um pouco mais, né, a possibilidade de estudar, analisar e problematizar um conjunto maior de fontes, dentre outras questões, né, é que a gente pode avançar um pouquinho mais no bate-papo, apresentando não apenas temas e questões que estão incluídas no livro, mas também aquelas que foram apresentadas e discutidas no decorrer do doutorado. Então, a gente pode, né, eu posso apresentar, fazer um link em algumas questões, né, mas, de antemão, destaco que essa obra ela é decorrente da pesquisa de mestrado e que ela foi lançada no ano passado pela Edu, a editora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mediante um edital publicado que contemplava como objeto assuntos ou temas relacionados à história da universidade, né? Então, embora o título do livro não apresente, né, a gente traz um caso empírico de aplicabilidade da lei do boi, que é o caso da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que foi uma das destinatárias dessa lei, né? Então, já para iluminar um pouquinho, né, essa ideia e o bate-papo de assim, o que significa ou o que foi a tal lei do boi, né? Um tema que, como a Malu destacou, às vezes ele está ali escondido ou totalmente desconhecido, e que muitas vezes, quando ele é apresentado, né, ele é apresentado de uma forma muito superficial, e que muitas vezes também integra o imaginário das pessoas no sentido de que foi uma lei uma lei orientada exclusivamente para um determinado grupo social, dentre outras questões, né? De uma forma clara e de uma forma bem didática, a Lei do Boi, proposta e promulgada em 1968, né, ela passou a ter validade, foi aprovada ainda no ano de 1968, ela estabeleceu um sistema de reserva de vagas, né, de uma forma mais clara, um sistema de cotas para candidatos que comprovassem algum tipo de relação com a agropecuária nos cursos de agronomia e veterinária que fossem mantidos pelas instituições federais, ou instituições vinculadas à União. Daí, né, o objeto de pesquisa contemplar a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né, que foi uma das destinatárias da lei, com uma instituição federal, com cursos, e aí já destacamos também, né, muito tradicionais, nas áreas de agronomia e medicina veterinária, né? Então, esse é um apanhado geral, já para a gente dar uma iluminada, uma clareada do que se tratou essa lei do boi, né? E agora eu apresento um pouquinho de como que a gente construiu essa trajetória, né? de como que nós chegamos a determinadas análises e também conclusões, né? Como a Malu apresentou, eu sou servidor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Instituto de Ciências Humanas e Sociais, e quando eu cheguei lá em 2010, eu vinha de estudos na área do direito, que tinham como foco questões como direitos fundamentais, com destaque maior, com uma ênfase maior em ações afirmativas, né? Então, foi conversando com alguns professores, e aí eu destaco a figura do professor de História da África, o Alan Pascal, que em uma dessas conversas ele comentou comigo: Wallace, a gente teve aqui na universidade, né, um sistema de cotas, a lei do boi. O problema era como conseguir material, né, como ir atrás de documentação, como buscar referenciais sobre o tema. Quando a gente fazia uma pesquisa, mesmo aquelas pesquisas mais aprofundadas, a gente não se deparava com muita coisa, né? Então, a partir daí, a partir desse pontapé inicial que a gente deu início, a gente foi atrás de materiais, de fontes, né? E aí a gente começou a se deparar com algumas questões interessantes,
que a gente chegou à seguinte conclusão: opa, essa pesquisa vai dar um caldo maneiro, né? Então, falou assim, não, a gente tem material para começar a trabalhar, é difícil, a gente tem uma dificuldade, mas vamos atrás. Então, foi aí que, no decorrer de aproximadamente 2 anos, que a gente foi desenvolvendo essa pesquisa, até ingressar no programa de pós-graduação em História, mestrado, e, a partir dali, desenvolver de uma forma, né, com instrumentais teóricos e metodológicos muito mais aprofundados, né, para que a gente pudesse chegar ao resultado que a gente agora apresenta mediante a publicação do livro, né? Então, essa foi a trajetória de como a gente conseguiu o desenvolvimento das ideias, de como que a gente, né, buscou organizar, né, aquilo que a gente foi encontrando para que levasse adiante no programa de pós-graduação, né? Então, acho que, assim, ultrapassada essa ideia bem preliminar, né, eu apresento um pouquinho, né, do que a gente vai encontrar nas páginas do livro, né, e em outros trabalhos que também foram publicados, né? Eu acho que para a gente entender um pouquinho sobre a lei do boi, né, a gente precisa retomar alguns aspectos fundamentais, um destaque para o contexto do pós-Segunda Guerra, né? É claro que quando a gente se propõe a debruçar de forma mais profunda sobre um determinado tema, é claro que a gente vai futucando e vai encontrando sempre questões. Opa! Opa, voltou agora, Wallace. Beleza, obrigado, Lua. É. Então, eu acho que é um contexto fundamental para a gente entender a proposta que culminou na promulgação da Lei do Boi, a gente retomar um pouquinho de alguns aspectos relacionados ao contexto do pós-Segunda Guerra, né? E, nesse sentido, a gente olhar tanto para o ambiente internacional, quanto também para questões relacionadas à política doméstica, né? A política interna, né? No cenário internacional, eu acho que a gente pode destacar alguns pontos, né? Que, por mais que, quando a gente para e observa algumas questões relacionadas à educação rural e ao ensino agrícola no Brasil, que é uma questão central para a gente entender a lei do boi, né? É claro que a gente vai né, retomar aspectos relacionados ali à década de 10, 20, 30, né? Mas o pós-guerra, ele traz um cenário de reconfiguração e de redefinição de algumas ideias que mais à frente a gente vai discutir um pouquinho, né? E esse cenário do pós-guerra, ele tem uma questão fundamental e central, né, no desenvolvimento dessa ideia, que é a questão do combate à fome, né? O combate à fome, que eu digo aqui, é uma questão relacionada ao aumento da produtividade agrícola, da produtividade de alimentos, né? No transcorrer da Segunda Guerra, nós tivemos alguns acordos de cooperação técnica, por exemplo, entre Brasil e Estados Unidos, que tinham como premissa a questão da produtividade agrícola, de alimentos, né? Uma produção voltada para os esforços da guerra. E nesse cenário do pós-guerra, a gente tem uma intensificação dessa política, né, com destaque para a formação, inclusive, de organismos internacionais, né, destacando-se nesse sentido a FAO, né? Quando a gente se deparou com uma documentação da FAO,
na qual mantinha relação direta com o Estado brasileiro, a gente vê essa preocupação, né, de impulsionar a produtividade agrícola, a produção de alimentos naquele cenário, né? Então, é importante a gente ter essa primeira ideia bem fixada, que a gente vai observar mais lá na frente de o quanto isso foi fundamental, né, nas políticas estatais e até mesmo na justificativa que levou à promulgação da Lei do Boi. Então, a gente tem esse cenário internacional, né, marcado pela criação de organismos internacionais, essa ênfase e esse destaque em impulsionar os países ditos subdesenvolvidos, né, na questão da produção agrícola, na produção de alimentos, né? Pois bem, quando a gente olha para o ambiente interno aqui no pós-45, e aí a gente vai se deparar com uma dimensão de possibilidades analíticas que é assim, muito ampla, né, que contempla questões tais como o debate sobre reforma agrária no Brasil, a reconfiguração e reorientação da educação no Brasil, com destaque para teorias que se desenvolvem a partir da década de 40, como a teoria do desenvolvimento, bem como a teoria do capital humano, o valor econômico da educação, né? E, não menos importante, alguns aspectos relacionados à disputa, aos conflitos de classe aqui no Brasil, né? Com destaque para aquilo que a gente pode chamar de grupos dominantes agrários, sem buscar uma categoria mais específica, né? Mas como os grupos ligados à propriedade fundiária no país, como que esses grupos eles se mobilizaram, né, de forma direta na realização da Lei do Boi, tendo como pano de fundo, digamos assim, propostas e estratégias de contra-reforma agrária, né? Em que sentido contra-reforma agrária? No sentido de que a ideia de reforma agrária não seria consolidada mediante redistribuição fundiária, mas através de outros mecanismos, através de outros instrumentos, tais como tributação e, principalmente, educação, né? A questão agrária, ou melhor, a reforma agrária, na visão desses grupos, significava transformação do homem e não transformação da estrutura fundiária, né? Pois bem, então, a gente começa, né, a observar de uma forma mais superficial essas diversas dimensões, e aí, a partir de agora, a gente começa a desmembrar cada uma de forma mais específica, né? Eu chamo a atenção para vocês esses debates que ocorrem a partir de 1945, 1946, tendo como um ponto de partida a Constituição Federal, né? E por que isso? A Constituição de 46 ela vai trazer, pela primeira vez de forma explícita, a possibilidade de desapropriação, né, por interesse social, mediante, porém, diferentemente do que a gente tem hoje, né, repito, do que a gente tem hoje, um modus operandi totalmente distinto, né? A desapropriação ela seria implementada mediante indenização prévia e em dinheiro, né? Em um primeiro momento, isso pode parecer letra morta, como se diz, né? Ou seja, uma norma sem efetividade. Acontece que esse aparato jurídico estabelecido pela Constituição Federal, ele vai fomentar diversos debates, com destaque no parlamento brasileiro, sobre a questão da reforma agrária. A partir dali, a gente se depara com diversos projetos relacionados à reforma agrária que vão se ancorar, aí devemos destacar também, vão se ancorar em debates teóricos que estavam na ordem do dia naquele contexto, né? Podemos destacar o debate clássico que envolveu figuras como Caio Prado, Alberto Passo Guimarães, Inácio Rangel. Avançamos também sobre
as questões apresentadas pela CEPAL, com destaque para os estudos de Celso Furtado, né? Então, a gente tem ali questões teóricas e que vão ser, juntamente com esse contexto normativo impulsionado pela promulgação da Constituição, a gente vai ter um contexto em que diversas questões são colocadas no parlamento brasileiro, digamos assim, o seu loco de debate sobre a reforma agrária, né? Não é à toa que, nesse mesmo contexto de diversas propostas e diversos projetos de reforma agrária, né, a gente vai se deparar com a formação do que esses próprios grupos ligados à propriedade fundiária denominavam como bloco ruralista, né? Para a gente ter uma ideia do seu potencial, em determinadas legislaturas, esse bloco ruralista ele era composto por entre 20% e 25% de toda a bancada da Câmara dos Deputados, né? Então, isso demonstrava a sua capacidade de mobilização contrária aos projetos de reforma agrária. E uma dessas figuras mais emblemáticas e talvez até uma das figuras mais efetivas do bloco ruralista foi o deputado mineiro Último de Carvalho. Deputado que, em 1968, levou adiante o projeto, levou adiante a proposta da Lei do Boi, autoria sua, deputado Último de Carvalho, né? Então, a gente tem, nesse primeiro contexto, nesse primeiro cenário, perdão, a gente tem os debates que se colocam no parlamento brasileiro, direcionados aos projetos de lei, direcionados a efetivar uma reforma agrária, mas sempre, né, sendo suplantados por segmentos ligados ao bloco ruralista, né? Pois bem, além dessa questão, né, eu chamo a atenção para um outro ponto que é fundamental, que a gente vai observar a partir da década de 40, a instituição de projetos de extensão rural no Brasil, né? Um projeto que começa em Minas Gerais, na década de 40, e vai se nacionalizar mediante a criação de uma instituição nacional, a Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural, a ABCAR, que buscava impulsionar a modernização do campo brasileiro mediante projetos voltados à área de educação, à área de melhoria da produtividade agrícola e à área da saúde. São projetos que são implementados no Brasil a partir de diversos acordos de cooperação técnica, com destaque para aqueles que têm início a partir do projeto Ponto 4, na década de 40, que tinha como pilar a relação entre agricultura, educação e saúde, né? Aliado a esse contexto, como eu apresentei anteriormente, né, no cenário internacional, a gente tem a criação da FAO e a sua preocupação com questões relacionadas à alimentação, né? Nesse sentido, a gente se deparou com diversos estudos e diversos projetos que tinham como organizadores a FAO ou intelectuais ligados à entidade ou organismo internacional, né? Nesse sentido, a FAO implementou diversos estudos aqui no Brasil, demonstrando a fragilidade da produção agrícola, né? E, concomitante a isso, organizando, ou melhor, orientando a implementação de políticas que fossem direcionadas ao aumento da produtividade, né? Então, a gente nesse cenário se depara com diversos projetos que estão ali ancorados em propostas da FAO, e uma dessas propostas, né, ela tem um destaque muito peculiar em relação à Lei do Boi, que seriam projetos direcionados ao incentivo
de que os jovens ingressassem em escolas de agronomia e de medicina veterinária. Isso por quê? A gente tem uma outra questão fundamental que permeava esse cenário também, que era a baixa ocupação dos cursos de medicina e veterinária no Brasil. Não somente no Brasil. Esses estudos da FAO, eles relacionam todo o continente sul-americano, demonstram como nós tínhamos nas décadas de 50 e início dos anos 60, como nós tínhamos uma baixa ocupação, né, dessas escolas, e não somente uma baixa ocupação, mas também um baixo número de egressos. Ou seja, né, diversos ingressantes nos cursos de agronomia e veterinária não concluíam o curso, né? E nesse cenário, a gente se depara com diversas políticas estatais que buscavam, de certa forma, contornar essa disparidade, né? E uma dessas foi implementada pelo Ministério da Agricultura, né? Que era uma campanha mais técnicos para o Brasil. E por que uma campanha implementada pelo Ministério da Agricultura? Né? Não era só uma questão relacionada ao avanço da produtividade do Brasil, mas principalmente porque, até 1967, as instituições de ensino agrícola elas estavam vinculadas ao Ministério da Agricultura, perdão. Somente em 1967, dentro do processo de reforma universitária implementado pela ditadura civil-militar, é que a gente tem a ruptura desse vínculo ministerial, passando tais entidades para o Ministério da Educação e Cultura, né? Então, a atividade do Ministério da Agricultura era central nas propostas e nos projetos relacionados tanto à modernização do campo, quanto ao ensino e educação agrícola. Então, a gente se depara com uma política que é técnicos para o Brasil, né? E um dos pontos de destaque dessa política mais técnicos para o Brasil, né, é incentivar os jovens que ingressassem nas escolas de medicina veterinária e também nas escolas de agronomia, né? Então, a gente tem aí, observe, a gente tem um contexto que aglutina questões relacionadas à educação, ao ensino agrícola, a gente tem questões relacionadas ao debate sobre reforma agrária no Brasil, a gente tem questões relacionadas à modernização do campo, de uma forma geral, né? Tudo dentro de um mesmo pacote, digamos assim, que mais à frente vai culminar no projeto da Lei do Boi. Pois bem, a gente tem um momento de transição política no Brasil, 1964, e ali ganha destaque, né, com maior intensidade, digamos assim, esse projeto de modernização da agricultura brasileira, ou modernização da agropecuária, né? Não é à toa que a gente tem, em novembro do mesmo ano, a promulgação do Estatuto da Terra, que a gente observa na literatura o quanto ele abordou questões relacionadas à política agrária, mas principalmente à política agrícola, né? E nesse contexto que a gente, né, alguns autores, inclusive, vão destacar que, a partir de 64, a gente tem ali uma reforma agrária, entre aspas, engavetada, né? E esse processo de engavetamento da reforma agrária, né, é interessante que, quando a gente se deparou com estudos relacionados às entidades patronais, tanto de produtores rurais quanto de pecuaristas, né, a gente observa que, em seus canais de comunicação, enfim, em todas as suas formas de mobilização política, né, embora a gente observasse questões muito específicas direcionadas aos seus grupos e às suas frações, né, uma política que favoreça os produtores rurais, bem como uma política que favoreça os pecuaristas. Em diversos momentos, quando a propriedade privada, digamos assim, um instrumento de poder,
ele passou a ser questionado e passou a sofrer ameaças reais, a gente se deparou com um processo maior de coesão, de pauta desses grupos, né, na qual a questão, a propriedade privada se tornou um elemento de ação coletiva, digamos assim, né? A gente, embora esses grupos mantivessem interesses específicos, em determinado momento, né, eles se mobilizavam de forma conjunta em defesa da propriedade privada. Pois bem, então, retomando alguns desses aspectos relacionados ao ensino agrícola, a campanha do Ministério da Agricultura, o programa de incentivo, né, ao ingresso nas escolas de agronomia e medicina veterinária, todo o transcorrer da política da ditadura civil-militar relacionada à modernização do campo brasileiro, é que a gente tem, em janeiro de 1968, a proposta do deputado mineiro Último de Carvalho, né? Essa proposta ela é encaminhada à Câmara dos Deputados mediante um projeto de lei cujas principais justificativas do projeto eram o jovem do campo não tem acesso às escolas de ensino superior, nem mesmo às escolas de ensino técnico. Existe uma grande disparidade entre a produtividade no campo e a produtividade na cidade. Alegava também, Último de Carvalho, que o sistema de reserva de vagas não era uma novidade no Brasil. Embora fosse, era uma novidade como um projeto de lei de caráter mais amplo, mais abstrato, né? Foram algumas das justificativas que foram apresentadas no projeto de lei e, então, encaminhado para a votação. E o interessante é que, né, a gente vai observar mais à frente, quando surge a proposta de revogação da Lei do Boi, né, que foi um processo muito desgastante e mais demorado em relação ao tempo, o processo de promulgação de proposta, promulgação da Lei do Boi foi muito rápido, né? Ele teve início em janeiro de 68, em julho já tinha sido concluído, mediante a promulgação da lei no Diário Oficial. Os principais pontos, né, era a reserva de até 50% das vagas nos cursos de agronomia e medicina veterinária mantidos pela União a candidatos que comprovassem algum tipo de relação com a agropecuária. Como que eram estabelecidas, como a gente entendia, como a gente pode entender tais relações, né? Para dar uma resposta à configuração dessas relações, a gente teve um outro, mas aí foi um decreto no final de 1968 que regulamentava a Lei do Boi. Embora ela trazia, né, o mecanismo de sistema de reserva de vagas, o sistema de cotas, mas quem seriam os órgãos competentes, os órgãos legitimados a comprovar a relação entre candidato e o acesso privilegiado à Lei do Boi? A gente tem um regulamento, um decreto que regulamenta a lei do Boi, e que tinha alguns aspectos interessantes, né? Um destaque para a definição da competência dos órgãos e setores, que digamos assim, que iriam intervir nessa mediação entre candidato e ingresso às instituições de ensino e que teriam competência para comprovar, não, esse candidato tem direito à Lei do Boi. E é interessante que esse decreto, ele traz como instituições legítimas a comprovar tal relação somente instituições ligadas à modernização do campo brasileiro, né? Com destaque para a Confederação Nacional de Agricultura, entidade que aglutinava os interesses, que centralizava, de certa forma, os interesses do patronato rural. Tivemos também os antecedentes do INCRA, né? As instituições que antecederam o INCRA, com destaque para o Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário, e também as entidades ligadas
a extensão rural, com destaque para a ABICAR. Mais à frente, a gente vai se deparar também com a manutenção dessas instituições, mas através de uma outra configuração, que é a EMATER, e também o INCRA, né? Mas para que a gente possa observar o quanto a lei ela tinha, né, como direção a modernização do campo, inclusive no espaço da legitimidade das instituições que deveriam comprovar tal relação. Pois bem, então, a partir a gente apresenta esse cenário, esse contexto mais amplo, né? E de posse dessas informações é que a gente tomou como um espaço de análise de forma mais concreta e de forma a identificar quem foram os beneficiários da Lei do Boi, que a gente foi atrás e fez um levantamento junto à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? O material apresentado no livro, ele traz um levantamento apenas do curso de agronomia, né? Já no transcorrer dos estudos, das pesquisas de doutorado, a gente avançou também no curso de medicina veterinária, o que eu antecipo que o perfil não muda muito, né? É claro que a gente, ao se deparar com um tipo de análise que tem como objeto uma instituição, a gente tem que levar alguns aspectos dessa instituição em consideração, né? Entendê-la dentro de um contexto mais amplo, mas também as suas particularidades, né? As diferenças que a gente apresenta em relação à Lei do Boi, no caso da Rural, podem ser distintos de outras instituições de ensino, né? Mas vamos lá, né? Quando a gente avançou sobre os estudos da Rural, né, a gente procurou, em primeiro momento, entender a instituição, o seu histórico, né, e aí compreendê-la dentro de um contexto, né, no qual as instituições de ensino estavam ligadas a esse processo de modernização, mas também o próprio histórico da universidade, desde o seu surgimento, sua criação em 1910, as transformações em seus espaços territoriais, até chegar a então, né, região de Seropédica, município de Itaguaí, né, mas entendê-la dentro de um amplo processo no qual a gente tem que levar em consideração aspectos ligados ao seu capital cultural, ao seu capital simbólico, né? Uma instituição que, na década de 30, né, como tinha uma relação muito estreita com o Ministério da Agricultura, né, uma instituição que, na década de 30, ela foi, mediante uma norma expedida pelo governo federal, ela foi considerada a instituição padrão no campo de ciências agrárias, né, de uma forma geral, agronomia e medicina veterinária. Então, a gente tem todo um histórico, né, de capital cultural, de capital simbólico, que envolve a universidade, e a partir dali a gente ingressa de uma forma mais clara, mais nítida, mais cristalina, nos destinatários da Lei do Boi na instituição, né? E aí chamou a atenção que, promulgada ali em 1978, ela teve validade, ou melhor, foi implementada já na universidade primeiro semestre de 1969, e o que a gente tem, né, em anos iniciais de aplicabilidade da lei é uma utilização, um emprego muito baixo, né? Em virtude de alguns aspectos relacionados ao ensino agrícola que eu apresentei anteriormente, como a baixa procura, né, por esses cursos nas décadas de 50 e início dos anos 60, né, digamos assim, que a Lei do Boi não foi um grande atrativo, né, para impulsionar o ingresso nos cursos de agronomia e medicina veterinária, né? A gente teve uma utilização baixa da lei em anos iniciais na universidade. Até anos iniciais, a gente
pode colocar aí até aproximadamente 1974, né? A partir de 74 e 75 que a gente tem uma mudança drástica, né? Que a gente vai apresentar mais adiante. E nesses anos iniciais, quando a gente se deparava com algum ingressante via Lei do Boi, eles eram, de forma predominante, provenientes do ensino técnico agrícola, né? Porque, além de relações de posse, propriedade, relações trabalhistas, relações sindicais, né? Quem era proveniente do ensino técnico agrícola também tinha direito a ingressar nas instituições de ensino superior via Lei do Boi. E é esse perfil que a gente encontra, né, de forma predominante nesses anos iniciais. Uma galera que vem do ensino técnico agrícola e quando utilizava a Lei do Boi como mecanismo de acesso. A partir da metade da década de 70, 74, 75, que a gente observa, né, um perfil totalmente diferenciado, né? E para a gente compreender esse perfil, né, a gente tem que olhar, mais uma vez, para a instituição, as suas particularidades, as particularidades da Rural, algumas transformações na relação candidato-vaga que ocorrem na década de 70, e também questões externas, né? Dentro desse amplo processo de modernização da agricultura, implementado desde a década de 50, a gente pode ficar com um certo destaque a criação, na década de 70, da Embrapa, né? Que vai, de certa forma, institucionalizar de uma forma mais clara o processo de modernização da agricultura através da pesquisa, né? Então, a partir da década de 40, década de 70, ali, 74, 75, que a gente se depara com uma transformação significativa do perfil de ingressante da Lei do Boi na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E dali em diante, digamos assim, a briga é feia, né? Enquanto em anos anteriores, né, dentro dessa relação candidato-vaga, uma baixa procura, né, nós fizemos entrevista com uma figura da universidade, né, ingressante do curso de agronomia, que comentou o seguinte: quando eu entrei, bastava não zerar, que a gente ingressava no curso, né? Mas ali nesse período de 74, 75, como eu disse, a briga é feia, o negócio se torna mais complexo, né? E ali a gente se depara com um perfil totalmente diferente de ingressante. Um perfil totalmente diferente, com destaque para candidatos que tinham relação com latifúndio, ou então, em um segundo momento, com a empresa rural. Empresa rural, uma instituição criada pelo Estatuto da Terra e que tinha algumas prerrogativas muito interessantes. Mas dentro desse contexto, né, de modernização da agropecuária brasileira. Então, a gente tem ali, como perfil determinante, pessoas ligadas ao latifúndio e, em um segundo plano, a empresa rural. A gente se depara, em alguns momentos, com pequenas propriedades rurais, minifúndios, projetos fundiários. Dentro do processo de sindicalização das relações entre sindicato e candidato, nós tínhamos também, de forma determinante, uma mediação de sindicatos patronais, em alguns momentos, em um quantitativo muito pequeno, de sindicatos de trabalhadores rurais, né? E dentro desse contexto, a gente vai se deparar com diversas questões judiciais relacionadas à lei, né? Travou. Um debate, inclusive, que se apresenta de forma atual, questões como mérito, já era uma questão debatida naquele período, um candidato que ingressou pela Lei do Boi, mas que teve nota mais baixa do que outro, que ficou de fora, né? Então, essas questões, elas começaram a chegar ao Poder Judiciário, né, e cair no colo da universidade, e a universidade tendo que se manifestar, tendo que se desdobrar em diversas situações, mas, assim, mas como questão central, né, para não perder o foco,
esse perfil determinante de candidatos, né? E um perfil que a gente pode corroborar também através da análise de suas trajetórias e também dar um destaque para a profissão de seus pais, né? Diversos candidatos que ingressaram pela Lei do Boi tinham como pais, né, categorias para a gente colocar dentro de um conceito mais amplo, né, produtores rurais, pecuaristas, né? Por vezes eram proprietários ou produtores rurais, por vezes pecuaristas, por vezes latifundiários. A gente não tinha uma definição ali única, né, mas que a gente conseguia explorar, né, o que, de fato, era o mais interessante, né, que eram essas relações dos candidatos com o latifúndio e com a empresa rural. Pois bem, né, dentro desse contexto de ações judiciais, em que a universidade passa a ser uma destinatária, né, passa a ser parte, né, em virtude desses questionamentos sobre a lei, né, questionamentos que não são exclusivos da universidade, é claro, né, são questionamentos que vêm da sociedade brasileira, com destaque, né, para essa relação do qual ou melhor, a ausência de um fim social da lei, né, que lá em 1968, quando de sua proposta de promulgação era definida como uma lei de alto interesse da nação, em 1900, no final da década de 70, né, ela já não tinha tal prerrogativa, ela já era questionada por ausência de conteúdo de caráter social, né, o que impulsionou diversos movimentos e questionamentos no Brasil, né, com destaque para o movimento estudantil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que mobilizou diversos segmentos contrários à lei do boi, e é dentro desse contexto que a gente tem que a gente tem a proposta de revogação da lei com base nessas justificativas, de que a lei era destituída de caráter social, que a lei não tinha impulsionado o processo de modernização no campo brasileiro. Porém, essa lei ela foi proposta em 1981. Esse projeto foi proposto em 1981 e a gente teve, diferentemente, né, do processo de proposta e promulgação da lei, a sua proposta de revogação demorou 4 anos, né? Nós nos deparamos com diversas ações protelatórias na Câmara dos Deputados no sentido de deixar o debate sobre a revogação da lei do boi para mais adiante, né? Nesse sentido, a gente tem ali um debate que perdura 4 anos, até que em 1985, dentro de um contexto de redemocratização, a gente tem efetivada, ou melhor, promulgado, né, o projeto de lei, ou melhor, a lei que culminou na revogação da lei do boi, né? Questões interessantes que a gente, já nos anos 2000, a gente teve uma tentativa de uma nova lei do boi, elaborada por um deputado do Rio Grande do Sul, mas que procurava definir, né, limites territoriais para os contemplados pelo projeto de lei. Só que essa lei não foi aprovada, não foi adiante, né? Então, por conclusão, para a gente fechar o nosso bate-papo aqui, então a gente retoma alguns aspectos, né? Toda essa parte contextual, essa parte histórica que eu apresentei para vocês, mas com um destaque, né, que talvez aí que fica o filé mignon da pesquisa, né, que há o destaque para esse perfil dos beneficiários, né? Então, se a gente se questiona, foi uma cota, foi um sistema de cotas para ricos, se a gente pegar o exemplo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em determinado momento, sim, né? Porém, o processo ali é um pouquinho mais amplo, né? Um pouquinho mais complexo, né? Mas ficam aí as explanações, as exposições, e mais uma vez agradeço a Malu e me coloco à disposição para, né, a gente continuar o nosso bate-papo. Obrigado, Malu. Eu que agradeço, Wallace, pela tua ótima exposição aí desse percurso todo, né? Para a gente perceber, né, o quanto que até você chegar ao resultado final com uma publicação dessa, né, um trabalho desse fôlego, começou no mestrado, né, e você desdobrou isso para o
o doutorado para conseguir dar conta, né? E assim, a gente aqui não teve nenhuma pergunta, nenhum comentário no sentido diretamente do teu trabalho. Na verdade, pelo que eu estou vendo aqui, muitos colegas seus, né, agradecendo, mandando um abraço, inclusive parece que a Cristiane, que também foi da nossa turma de mestrado, está mandando aqui está colocando aqui, ela botou uma mensagenzinha, botou assim, um brinde a esse momento, né? Porque ela também foi da nossa turma, então um abraço aí para a Cris e outros colegas também, né? Parabenizando pelo teu trabalho, que é um trabalho de muito fôlego. Tem algumas coisas que você foi falando, né, ao longo da tua exposição, que eu fiquei pensando, né? Aí é curiosidade mesmo. Eu fiquei pensando de como é louco isso, né? Como até hoje, na verdade, se construiu um imaginário em torno desses cursos, né? Agronomia e veterinária, que imediatamente, quando você fala da Federal, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, as pessoas só se reportam a esses cursos, né? Então, já é uma característica que se consolidou, né? Um imaginário mesmo, uma memória em torno disso, e a partir dessa lei do boi, do que você estava falando, só dá mais certeza de como isso foi feito, né? Especialmente nos anos 60 e 70, né? Como se criou uma tradição, porque as tradições, né, para a gente falar igual o nosso amigo Gomes de Baixo, são criadas, né? As tradições, e a partir de um dado contexto, de uma política de Estado, isso se fez e até hoje é perpetuado. Você pode ser o melhor aluno de qualquer outro curso, as pessoas dizem, vai fazer veterinária? Ah, mas é porque eu tive alguém que cursou veterinária, um primo, um irmão, um tio, né? Agronomia. E isso é muito interessante. E isso fica muito claro, né, na sua fala de como isso foi se dando e até hoje se perpetua no imaginário das pessoas. Tem algumas coisas que eu fiquei imaginando, você mencionou que outras universidades, né, parece também adotaram, né, não foi só a Federal Rural, então eu queria que você mencionasse quem foram, né, esses outros espaços, instituições também tomaram políticas iguais, né, pensando a agronomia veterinária, e o quanto isso perdurou, né? Você falou que foi até a década de 80 e com a tentativa de retorno disso há pouco tempo. Então, assim, as estruturas, né, até você conseguir a coisa se desmantelar levou muito tempo. E uma outra coisa também que eu fiquei pensando aí, se você puder falar um pouco mais assim, né, expor, enfim, uma questão, mais um comentário do que uma pergunta de si, você falando que o perfil muda do final dos anos 60, né? Ou seja, você tinha um incentivo que muitos que não é uma carreira atrativa, né? Para a maioria de jovens, né? Que estavam, enfim, para seguir uma carreira não queriam, mas que nos anos 70 isso vira, na verdade, um supra-sumo e todo mundo quer ser veterinário e agrônomo, né? E aí você falou da consolidação dessa ideia do agronegócio dos anos 70, né? Eu acho que isso, do que a gente hoje entende como agronegócio, né? Como é que você percebeu essa mudança? Foi a partir das entrevistas? Porque você falou das entrevistas, você já percebeu na fala das pessoas, no perfil de quem era que estava entrevistando, que você falou, não, opa, aí está a diferença, porque, enfim, foi aí que você notou que era o divisor, né, entre essa primeira geração da lei do boi e essa segunda geração. Então, enfim, essa coisa das instituições e do perfil, se você puder falar um pouquinho mais, eu achei muito, muito legal. Beleza. Em relação às instituições, né, o seu primeiro comentário, né, a gente tinha essa limitação, essa restrição, né, de que a lei fosse aplicada às instituições federais, ou melhor, às instituições mantidas pela União, não necessariamente as instituições federais, né? A gente tem na década de 50 um processo no qual algumas instituições elas são federalizadas, né? Então a competência passaria para o campo da União. Então são essas instituições que são destinatárias, né?
analisá-las de uma forma mais específica, né? O objeto, tanto no mestrado quanto no doutorado, foi a rural, mas dentro de leituras e pesquisas, a gente se deparava com outros exemplos, né, emblemáticos. E dentro desse processo, o que eu encontrei dentro dessa característica de emblemático, né, foi o da Federal do Rio Grande do Sul, né? Inclusive, partindo dela, um amplo movimento de mobilização contrário à lei, né? A gente tem uma figura, né, uma advogada que a gente pode dizer assim, se tornou uma especialista em lei do boi, né, defendendo ações contrárias à lei, né, provenientes de alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Ali a gente tem uma efervescência desses debates sobre a destituição do caráter social da lei, um privilegiamento, né, de grupos tais como pessoas ligadas ao latifúndio e à empresa rural, né? E ali dentro daquele cenário a gente tem um destaque para o movimento estudantil, né? O movimento estudantil ali ele se tornou muito forte, muito intenso, uma galera que ia para a rua, né? Uma galera que questionava, uma galera que criticava a lei, né? E isso foi tomando proporções esplêndidas. Não que, né, a gente também não pode botar na conta do movimento estudantil, né, toda a divulgação da lei, né? Mas a gente, né, como eu disse, diversas ações que tinham como parte alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, algumas dessas decisões judiciais se tornaram referências nacionais para que outras instituições se manifestassem no mesmo sentido, né? Então, ali, no Rio Grande do Sul, a gente tem um movimento muito forte, né? Um movimento estudantil, um movimento que avança para os espaços políticos, um movimento de questionamento da lei, né? Seria até mesmo um caso muito interessante, né? Quem pudesse avançar na pesquisa relacionada à Federal do Rio Grande do Sul, eu acho que, nossa, teria assim, um vasto material de pesquisa, né, para apresentar um trabalho bem legal, uma pesquisa que, com certeza, iria avançar bastante, né? Então, dentro dessas instituições, que eu, assim, né, eu não fiz um levantamento de todas, até porque a lei, né, ela tem esse caráter de ser abstrato, ela se aplica, né, às instituições de ensino mantidas pela União, mas a gente deveria buscar ali caso a caso. Claro que dentro, reitero novamente, né, dentro da pesquisa a gente acaba se deparando com alguma que chama mais atenção, e nesse ponto eu destaco a Federal do Rio Grande do Sul. Lá o questionamento sobre a lei ganhou proporções, né? E até para se ter uma ideia, né, eu fiz um comentário sobre uma advogada que ganhou destaque, né, em ações que tinham como objeto a lei do boi, né? E até em 2010, aproximadamente, né, nós tínhamos ali algumas audiências públicas sobre ações afirmativas, audiências públicas organizadas pelo Poder Judiciário, e ela estava sempre presente, né, para ter uma ideia de como que ela se tornou uma referência, né, na lei do boi, e todas as vezes em que ela se manifestava nessas questões atuais, como o atual sistema de ações afirmativas, né, ela sempre fazia uma referência à lei do boi, né, fazia uma referência no sentido de que foi uma lei que perdeu a sua natureza, digamos assim. É claro que, né, ali a gente tem a visão de um jurista, né, e está ancorada em uma visão um pouco diferenciada, né? Até mesmo se a gente for pensar,
esse caráter social da lei, né, a gente observa que não foi bem isso, né, que esse caráter social, né, digamos assim, ele foi construído por instituições, foi construído por um movimento muito forte ligado às entidades patronais, né, foi construído dentro de um processo de contra-reforma agrária. Então, essa ideia de que a lei teve um caráter social ou não teve, né, ela parte de um campo de observação muito diferenciado, né? Ela chamou atenção para isso. A lei, em um determinado momento, perdeu o seu caráter social. E isso, e essa questão, né, aí a gente deve destacar também, que foi a que ganhou maior destaque como justificativa para a revogação, né? O seu questionamento, ela perdeu, não tem nenhum caráter social. Ela beneficia um grupo que é assim, privilegiado na sociedade brasileira. Porém, a gente observa que o seu próprio processo de construção, a sua justificativa, o projeto de lei, a sua promulgação, mais à frente, né? A gente destacou as instituições que eram legitimadas para comprovar a relação entre candidato e lei do boi, a gente observa que, né, a lei ela foi construída dentro de um cenário favorável ou um cenário orquestrado por grupos dominantes, né? Então, essa coisa a gente varia de acordo com o ponto de vista, de acordo com trajetórias, né? Mas devo destacar que é uma figura muito que se tornou notória em relação às ações que tinham como objeto a lei do boi, né? E um segundo ponto que você destacou, né, essa parte de mudança do perfil, nossa, essa foi uma parte que eu fiquei assim, né, quando a gente, seguindo uma determinada cronologia, eu comecei a estudar aquela galera que entrou a partir de 69 e eu olhava e falava assim, pô, cara, eu não estou achando nada, né? E, de repente, eu comecei a achar. Eu falei, quer dizer, até achava nos anos anteriores, mas eu falava, opa, mas está meio tímido, né? Essa lei está meio tímida, para todo o imaginário que se construiu ao redor da lei, falei, ela está meio tímida. E ali, a partir de 74, 75, né, a gente se depara com essa transformação, inclusive, né, com mudanças do modo operante da própria universidade, né, que começou a implementar, né, até alguns aspectos interessantes, como um formulário de verificação da lei do boi. Você é filho de proprietário, é filho de agricultor, apresentou o documento tal, não sei o quê, né? A gente começou a se deparar com a sofisticação, né, da questão do privilégio da lei do boi, né? E até eu tive a oportunidade de conversar, né, com o responsável, né, na época, pela comissão de averiguação da lei do boi, né? E ele apresentou questões muito interessantes, né? Uma delas, né, quando eu destaquei que as entidades legitimadas para comprovar o benefício eram entidades relacionadas ao processo de modernização do campo brasileiro, né? Pela letra fria da lei, a gente excluía entidades como sindicatos de trabalhadores rurais. E a gente se questiona, mas se a lei contemplava exclusivamente os sindicatos patronais, como é que essa galera entrou? E aí a gente passa a observar a dinâmica institucional, né? A gente olha para dentro da universidade, tenta compreender a sua dinâmica, o seu dia a dia, o seu cotidiano, como é que funcionam os setores, a instituição de uma forma geral, né? E muito interessante que ele comentou comigo, Wallace, para a gente era tudo sindicato, a gente não fazia diferença, né? A gente não via, tinha sindicato no nome, para a gente era meio boi, né? Não tinha isso, né? A gente se deparava, e comentava como se deparava com algumas questões também. Olha só a questão interessante. A gente, durante um determinado período, tentou implementar alguns métodos alternativos de avaliação. Eu falei, como assim? A gente olhava a mão do candidato para saber se ele tinha calo na mão. O cara chegou a gente... mas isso aí na mão de agricultura, né? Mas a questão legal, né, ela acabou sobressaindo nesse sentido. Esse camarada chegava lá, apresentava como eu me deparei, né?
documentos emitidos pelo INCRA, ou escrituras, né, documentos relacionados à propriedade. Por exemplo, de 5 latifúndios, todos no nome do pai. Aí, né, assim, vai fazer o quê? Era o que ele, né, apresentou para mim. A gente não tinha o que fazer, né? A gente podia, de repente, questionar como isso a gente começou a questionar no espaço universitário, a gente poderia questionar a moralidade da lei, mas a gente não tinha o que fazer, né, diante de questões de direito, né, e não de questões de fato, que não é, que não vai voltar depois para trabalhar na fazenda. Eram questões de direito, né? Apresentava um documento, tinha direito, né? Mas dentro dessa transformação de perfil, Malu, eu acho que a gente vai se deparar com assim, um contexto, um processo muito amplo, né? Mas eu destaco algumas questões, né? 2 principalmente, né? Uma delas é relacionada à própria dinâmica da universidade, né? Na década de 70, ela reconfigura o seu processo de avaliação de ingresso, o seu vestibular, né? E ela, de certa forma, se nacionaliza, esse vestibular se nacionaliza, né? A universidade, que ela tinha um perfil predominante até a década de 70, esse perfil sofre uma mudança drástica nos anos 70, em virtude desse processo de nacionalização do vestibular da universidade, né? Então, a gente tem uma galera, né, isso a gente observa, né, enquanto em anos iniciais ali a gente tem, quem ingressa pela lei do boi, um perfil majoritário, região sudeste, por mais que esse perfil se mantenha, né, nas décadas seguintes, a gente já tem, né, um avanço significativo de alunos provenientes de outras regiões, né? Essa é uma questão interna, né? Quando a gente avalia a relação candidato-vaga, a gente se depara com isso também, né? Uma relação que, no final da década de 60 e início dos anos 70, era praticamente de um candidato para uma vaga, a gente chega a um ponto de ter 19 por 1, 14 por 1, né? Então, ali, qualquer mecanismo que favoreça, né, o acesso, né, é bem-vindo. Mas eu destaco de uma forma mais enfática questões externas à universidade, mas questões que são relacionadas ao desenvolvimento e à modernização da agricultura no Brasil, né? E aí eu destaco a criação da Embrapa na década de 70, né? Não é à toa que a gente, quando a gente fez um estudo sobre egressos da universidade que utilizaram a lei do boi, a gente observa um grupo expressivo que ingressou nessas instituições de pesquisa, com destaque para a Embrapa, né? Então, esse processo de modernização do campo brasileiro, no qual a educação tinha um papel fundamental, ele impulsionou a reconfiguração desse perfil dos alunos que ingressaram na universidade via lei do boi, né? A gente pode apresentar outras questões, mas eu destaco essas 2. Uma interna, a nacionalização do vestibular da universidade, como isso reconfigura, né, de certa forma, o perfil dos ingressantes, uma galera de outras regiões, a relação candidato-vaga se torna mais assimétrica, e, por outro lado, né, alguns elementos que estão inseridos dentro do processo de modernização do campo, da agropecuária brasileira. Um destaque para a Embrapa, essa levada direcionada para a pesquisa, né, eu destaco assim, de forma bem significativa. Então, eu acho que são 2 aspectos fundamentais para a gente entender, né, a mudança desse perfil. Em anos iniciais, uma galera que vinha do ensino técnico, quando entregava a lei, e depois um momento mais tenso, né, em que a gente tem esse perfil determinante, a galera que vinha, né, através de relações com latifúndio, empresa rural, que eram setores, né, que dentro desse processo de modernização foram privilegiados pelo aparato estatal, questões financeiras, crédito subsidiário. Então, assim, instituições e institutos que foram privilegiados por esse processo. Então, nesse boi, a gente coloca também essa redefinição e essa reconfiguração do perfil da galera que entrou na universidade pela lei do boi.
Wallace, a tua questão já é uma questão que eu estava imaginando isso, e o que eu vou comentar agora, eu já vou fazer uma conexão com a pergunta que o professor Jean colocou também, né? Quando você falou da mudança do perfil, eu já pensei que provavelmente essa mudança se daria porque seriam pessoas de fora da universidade. E aí eu estou pensando em pessoas fora da universidade, pessoas principalmente da região do Centro-Oeste, né? Brasília, Goiás, Mato Grosso, porque é aquele movimento do período da ditadura militar de expansão da fronteira agrícola naquela região, né? De plantação de soja, de criação de pasto. Então você tem que trazer o filho do latifundiário, né? Doutor, né? Agrônomo, engenheiro, veterinário, para tocar esse projeto, esse grande projeto de nação, de Brasil que vai para frente, né? Que a gente anda, de pesquisa, a gente sabe que tem um processo de incentivo à ciência, nesse sentido de capacitação e técnica muito grande, você deu o exemplo da Embrapa. E aí eu fiquei pensando que isso está no próprio contexto, né, pós-golpe, né, da ditadura civil-militar. E aí, fazendo uma conexão para a gente fechar com a pergunta do Jean, que aí eu acho que você pode, a gente já vai encerrando, que é essa daqui, eu vou projetar para a gente ver a pergunta do professor Jean, fazendo uma conexão com o que eu acabei de falar, ele diz assim, né, a discussão, né, do que a gente está colocando aqui leva para um tema mais amplo, que é o da relação da sociedade brasileira de crítica ao apoio com o regime militar. Você chegou a tratar dessas questões, Wallace? Fazer essa conexão, por exemplo, do contexto dos anos 60, a expansão da ciência, dessa coisa da fronteira agrícola, esse pessoal que está vindo para a região sudeste para cursar esses cursos, enfim, e a questão da ditadura militar? Beleza. Agradecer ao Jean também pelo questionamento, né? Vamos lá, vou desmembrar, talvez, para ficar um pouquinho claro. Né? Nesse primeiro ponto, ainda tratando da mudança de perfil, né? Quando a gente analisou os alunos que ingressaram nos anos iniciais, provenientes de forma determinante do ensino técnico agrícola, a gente tem um quantitativo massivo ali de ingressantes que eram provenientes da região sudeste. Um destaque para o Rio de Janeiro. Né? Temos casos isolados, né, de uma relação sindical ou de alunos que eram provenientes do ensino técnico da região sul, né, ou da região nordeste. Quando a gente tem essa mudança do perfil, né, aí a região sudeste ela se mantém ainda dominante, né, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e Espírito Santo. Em segundo lugar, uma predominância da região sul e, logo em seguida, da região centro-oeste, com destaque para Mato Grosso. Né? A gente se depara, quando essa galera começa a ingressar via Lei do Boi, mediante relação com latifúndio e com empresa rural, Mato Grosso, que até então, né, estava ali excluído do mapa de análise, ele assume um lugar significativo. Né? Essa região, ela, de fato, ganha um contorno novo quando a gente pensa a questão da Lei do Boi na universidade, né? Com diversas propriedades. Né? A galera que ingressava ali apresentava, inclusive, um desses casos de 4, 5 propriedades, alguns vieram dali, provenientes do Mato Grosso. Né? Então, a gente tem uma ascensão da região centro-oeste dentro desse processo de reconfiguração do perfil dos alunos que ingressaram pela Lei do Boi. Né? Retomando, mantendo ali a predominância de região sudeste, depois sul, mais o centro-oeste. Até então, quando nós tínhamos ali uma disputa entre terceiro e quarta colocação, né, Nordeste, e às vezes até mesmo na região Norte, né, nesse período de reconfiguração, o Centro-Oeste avança de uma forma expressiva, de uma forma significativa. Né? Então, de fato, né, a gente tem
a intensificação dessa relação, da modernização com o ensino. Não é à toa que, em um bate-papo, a gente trabalhou com algumas entrevistas também, né? E conversando com um professor da medicina veterinária, né? Ele comentava comigo assim, Wallace, quando eu né, aí participei aqui, fui chefe, fui coordenador, fui chefe daquilo, e aqui, né, a gente tinha, na Rural, a UDR Jovem, né, que era decorrente da União Democrática Ruralista, que tem a sua base no estado de Goiás, e tinha um grupo, né, de alunos que eram identificados com a UDR Jovem, inclusive reproduzindo traços de diferenciação, né, como ele bem apresentava para mim. Olha, se a galera chegava aqui, você já sabia que era de lá, né? Você já sabia que era da UDR, né? Então, assim, além de encaminhar, né, essa galera para adquirir capital cultural junto a instituições referências nas áreas de ciências agrárias, né, havia também esse processo de demarcação de espaços, de diferenciação. Não, ali a gente já sabia que era o pessoal da UDR, né? Então, a gente vê um avanço significativo da região centro-oeste, né, dentro desse processo, tanto de reconfiguração do perfil, né, que eles assumem, nossa, eles têm um ganho quantitativo muito expressivo, e também na demarcação desses espaços sociais. Não, aqui nós somos da UDR Jovem, né? Então, isso era bem nítido, né? Em relação à questão que vincula a lei do boi e os estudos sobre ditadura, né? Isso eu avancei um pouco mais no doutorado, né? Como eu procurei traçar algumas linhas de desenvolvimento para a pesquisa, com destaque para o processo de modernização, no qual avanço da produtividade e educação estavam interligados. A questão que eu mais trabalhei relacionada à ditadura foram os planos de desenvolvimento econômico, né, implementados pelos governos militares. Porque a todo momento, né, eu encontrava uma relação muito clara, muito explícita entre educação, agricultura e desenvolvimento, né? Então, quando eu avancei um pouco sobre a ditadura, a contribuição da ditadura, de todo o processo político ali implementado a partir de 64, foi mais no sentido de talvez levado mais para o campo da economia política, né? E de entender como que essa relação entre educação, modernização, produtividade, agricultura, como essa relação ela foi instrumentalizada pelo Estado através dos seus planos e projetos de desenvolvimento econômico, né? E, em alguns, essas referências são muito explícitas, né? Como a referência à teoria do capital humano, que se desenvolve a partir da década de 50, né? E que ela tem uma recepção muito boa aqui no Brasil. Então, a gente tem uma recepção muito significativa da teoria do capital humano aqui no Brasil. Então, quando eu avancei sobre o processo político relacionado à ditadura militar, né, eu procurei avançar mais nos campos da economia política, dos projetos de desenvolvimento nacional e também, né, em algumas políticas educacionais implementadas durante a ditadura, né? Essa relação mais imbricada, né, isso não, né? Mas foi mais nesse campo mesmo da economia política, análise dos projetos de desenvolvimento nacional e como essa relação destaca mais uma vez, né? Como essa relação entre modernização e ensino estava instrumentalizada como política de Estado através dos projetos e planos de desenvolvimento econômico, né? Aí tem uma obra, eu acho que até uma referência, né, um estudo sobre
a composição de determinados grupos, né, nesse período, que é a obra do Dreyfus, né? Embora ele vá trabalhar com uma ideia de ditadura empresarial militar, né, que, né, não é tão mais empregada, mas ele apresenta algumas questões muito interessantes, né, como a relação de setores da sociedade, como o setor empresarial, a galera que se mobiliza em torno do complexo PIPES e BAD, né? Então, nesse sentido, eu transitei ali por análises mais específicas do período, né? Mas sempre relacionado a esse processo de relacionar ali questões educacionais, política de modernização do campo brasileiro, né? E como tal relação foi instrumentalizada nas políticas de Estado, né? Com destaque para os planos de desenvolvimento econômico implementados pela ditadura civil-militar. Muito legal. Foi de encontro exatamente o que eu estava pensando na pergunta do Jean, a gente conectou e fez uma coisa só. Muito legal para a gente pensar aí os Brasis que a gente tem dentro do mesmo Brasil e as continuidades, né, de projetos políticos, né, de você pensar que lá do século XX você tem uma política de modernização e de técnicas da agricultura e do material humano, e a gente vê isso se repetir na segunda metade do XX de novo. Então, assim, não tem nada de novo, né? As coisas elas só vão sendo revisitadas e recolocadas, e o teu trabalho é claramente isso, né, Wallace? Então, a gente agradece muito, assim, eu fico super feliz aí pelo resultado da tua pesquisa, né? Que possa florescer outros projetos e outras coisas, porque eu sei que as perguntas, as questões, tudo, né, nada está esclarecido 100%, tem outras problemáticas que são suscitadas aí, tem muita coisa bacana, essa coisa do Rio Grande do Sul que você falou, né, é muito legal, inclusive de uma liderança feminina, né, contra esse momento, enfim, tem muita coisa bacana. Então, a gente agradece muito pela tua fala, por aceitar o convite. Vou aproveitar para vender o nosso jabá, né, fazer propaganda do próximo evento que a gente vai ter, que não é uma live, né, na verdade é um evento que está aí passando embaixo para vocês. Esse é o primeiro seminário de grupos de pesquisa da Baixada Fluminense, de 13 a 17 de julho do mês que vem, né, na verdade. A gente vai reunir vários grupos que trabalham com a temática de Baixada, né, pessoal de Caxias, São João, Nova Iguaçu, enfim, vai uma forma de congregar, né, da gente unir esforços e expor os nossos trabalhos, né, que têm sido feitos até aqui. Então, fica o convite aí. Depois a gente deve colocar mais informações, né? Então, provavelmente vai ser nosso grande evento agora do mês de julho. E, além disso, também já aproveito para fazer a propaganda para vocês. Depois eu vou deixar o link na página do Cedinha, a gente deve fazer uma postagem depois específica sobre isso, que é o nosso canal no YouTube, né, que é para o pessoal se mobilizar e se inscrever para a gente passar a fazer a live direto por lá, e não só pelo Facebook, né, porque o YouTube ele consegue ter um alcance ainda maior, porque nem todo mundo tem rede social. Então, deixa aí o convite para vocês se inscreverem no nosso canal cedinho, só é jogar lá no YouTube, mas depois a gente vai fazer uma postagem, eu também já vou deixar o link hoje na live, num comentário, vou fixar para vocês já irem dando lá os likes, para a gente futuramente fazer a nossa live direto de lá, tá? Então, agradeço a todos que nos acompanharam, agradeço somente o Wallace. O Wallace quer fazer algum comentário final, alguma consideração final, Wallace, para a gente encerrar? Não, os comentários são apenas agradecimentos, né? Eu acho que tenho acompanhado as atividades do CEDIM, né? São todas muito interessantes e a divulgação de fontes, nossa, é o máximo. Então, eu agradeço e também parabenizo, né, as atividades, mas agradeço também pela oportunidade, o espaço de vir aqui apresentar um pouquinho do, né, trabalho, fazer um bate-papo, uma coisa descontraída,
e apresentar questões que contemplam, que permeiam a sociedade brasileira ao longo da história, né? Então, um espaço aberto, significativo, expressivo, eu só tenho a agradecer. Agradeço ao Jean também pela oportunidade, né? Pelo convite, e um agradecimento especial a você, Malu. Bom revê-la. Ah, né? Obrigada. Igualmente. Tá, o Jean tá fazendo aqui um comentário dizendo que o evento já será pelo nosso canal no YouTube do CEDIM, né? A ideia é que em julho agora o evento já seja. Então vamos nos mobilizar lá para nos inscrevermos, né, no canal, né? Fica aí o convite para todo mundo. Um abraço para a Bruna também, nossa colega de mestrado também, ela está aqui. Parabéns, amigo, também, foi nossa colega de mestrado. Todos os ruralinos aqui reunidos, acompanhando o trabalho do Wallace, né? Uma vez ruralino, sempre ruralina. A gente é quase um clã, né? Todo mundo, quando se vê, já sabe, sempre tem essa alegria de rever os colegas. Então, um abraço para as meninas aí, Bruna, Cristiane, e a você aí, Wallace. Então, vamos curtir, vamos nos inscrever no canal do CEDIM, e em breve a gente vai liberar a programação do nosso seminário que vai acontecer em julho. Agradeço aí o Jean a oportunidade de mediar o trabalho, a apresentação do Wallace, e em breve a gente vai se rever aqui no seminário e, enfim, futuras lives também, evento. Importante a gente tornar o nosso trabalho público, né, Wallace? As pessoas saberem o que a gente faz, né? Que a gente trabalhando tanto, mas não sabe, no final das contas, o que a gente faz. Então, aqui é um espaço para a gente tornar o nosso trabalho público, né? As pessoas, qualquer um, poder acessar e conhecer. Obrigada, tá, querido? Um ótimo final de tarde, um abraço para todos e vamos nos inscrever aí e a gente vai se ver em breve no próximo evento do CEDIM, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau para todos e uma boa tarde.